acontece na manhã de hoje uma conversa por telefone entre Donald Trump e Vladimir Putin para tratar do fim da guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos falou ontem sobre o assunto e confirmou essa ligação. Vamos ouvir o que ele disse. We're doing pretty well, I think, with Russia. We'll see if we have something to announce maybe by Tuesday. I'll be speaking to President Putin on Tuesday. And a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. Fred, então, assim, para a gente entender o que a gente pode esperar, né, dessa conversa entre a Rússia, entre o Putin e os Estados Unidos de Donald Trump? Olha, não é a primeira conversa entre os dois. O Putin e o Donald Trump, eles são muito próximos. A primeira conversa aconteceu em 12 de fevereiro. Eles já também sinalizaram que pretendem se encontrar na Arábia Saudita, pessoalmente, né? Esse governo Trump 3, ele ainda está, Trump 2, ele está sendo bem mais próximo da Rússia do que o anterior. E o que nós podemos esperar? Ele já até nessa mesma conversa no avião, ele já sinalizou 3 objetivos que devem entrar dentro dessa conversa, né? O primeiro é a questão dos territórios, né? A posse, a ocupação, para quem vai o quê, as instalações de energia na Ucrânia. Parece que ele estava falando especificamente da usina nuclear de Zaporizhzhia, né? Que fica ali na região muito próxima, ela está ocupada pelos russos desde 2022, né? E ela sozinha, quando funcionando, ela representa 30% da geração de energia de toda a Ucrânia. Ela é uma das 10 maiores de todo o mundo. E terceiro, a divisão de recursos, especificamente aquilo que ele já falou há várias vezes e desde o início das negociações, que são as terras raras, e incluindo aí provavelmente também o petróleo e o gás. E o que a gente pode esperar dos pedidos, né, das condições do Putin? Putin ele está analisando primeiro as propostas do cessar-fogo, que completou uma semana agora, né? O que foi negociado em Jeddah, que falava do cessar-fogo geral de 30 dias, a devolução troca de prisioneiros, a devolução de crianças que foram levadas para a Rússia e a retomada da ajuda militar, humanitária, financeira e também o compartilhamento de informações de inteligência. Putin ele está levando para essa conversa algumas restrições. Primeiro, ele não aceita de forma alguma que a Ucrânia entre para a OTAN. Segundo, ele não quer tropas de paz europeias europeias ocidentais fiscalizando o cessar-fogo. Ele acha que isso beneficiaria a Ucrânia. Ele também quer garantias com relação ao território que ele já ocupou, mais ou menos 20%, e que faz parte de uma proposta ainda maior. O Instituto de Estudos para a Guerra, ele mostra mais ou menos o que seria essa nova Rússia. Nós temos até o mapa dessa instituição que mostra o que é a pretensão inicial da Rússia em relação à guerra quando eles invadiram inicialmente, né? O que nós vemos aqui, até essa linha vermelha tracejada, é o que ocupa hoje. A Crimeia, em 2014, na Primeira Guerra da Rússia, essas regiões de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, que normalmente tem maioria de população russa. Mas o projeto maior, desde o início da guerra, era ocupar essa que ele chama de Nova Rússia, incluindo Kharkiv, onde fica a segunda maior cidade da Ucrânia, o Dnipro, Mykolaiv e Odessa, que é onde fica o maior porto hoje da Ucrânia, que é responsável pelo escoamento da produção de grãos, né? E que recentemente, né, na safra desse ano, estava praticamente retomando a atividade pré-guerra, né? Então, se a Ucrânia perder esse porto de Odessa, ele perde a comunicação ao Mar Negro e passa a depender de comunicação por terra para exportação por exemplo, a safra está estimada em mais ou menos 55 milhões de grãos de trigo, principalmente,
né, e milho e cevada. Então é uma fonte significativa de receita para a Ucrânia. Então é isso que está em jogo, né, desse expansionismo. E Putin, ele tem muito interesse também em proteger, impedir que o Zelensky ele ganhe forças durante essa trégua de 30 dias para se reposicionar em Kursk, que nesse momento está sob uma ofensiva bem sucedida dos russos. E Fred, a gente tem nesse contexto uma Ucrânia que se volta agora para a Europa, né? Assim, apesar de ter esse protesto, de ter toda essa resistência e essa objeção do Putin em relação à Europa ocidental, né? Vamos deixar claro aqui que a Rússia, parte da Rússia pelo menos é europeia, está no território europeu, mas a parte ocidental da Europa ali existe uma resistência, né? Contra a Rússia e pró-Ucrânia, e que agora a Ucrânia se vale dessa simpatia, digamos assim. Exato. E não só se vale dessa simpatia, como também uma consciência de um novo cenário, né? Essa Europa ocidental que nós estamos chamando, basicamente é a União Europeia, mais a Grã-Bretanha, né? Que são os países que estão buscando garantias de segurança contra um expansionismo russo. Né? A Comissão Europeia já está negociando ampliar de 20 bilhões de euros para 40 bilhões de euros a ajuda à Ucrânia, né? A liberação de cerca de 150 milhões de projéteis de artilharia, né, para a Ucrânia, para garantir a sua defesa em relação a uma ameaça russa. E também fala o primeiro-ministro inglês, ele é muito insistente, muito incisivo da possibilidade de tropas europeias serem os garantidores do cessar-fogo, né? Então isso está acontecendo dentro de um cenário, inclusive, de um rearmamento, de uma volta de segurança da Europa, né? De um momento sem os Estados Unidos. Fred, agora, assim, para a gente finalizar, acho que vou te fazer agora a pergunta da nossa enquete, né, que é a pergunta que os nossos espectadores estão respondendo. Você acha que o mundo, nesse contexto, né, diante de todas as ações dos Estados Unidos, enfim, agora sob o comando de Donald Trump, você acha que o mundo está mais próximo de uma grande guerra, uma nova grande guerra? Olha, os arranjos institucionais e de segurança do novo governo Trump têm promovido novos arranjos institucionais de segurança, né? A Europa está se sentindo menos amparada pelo guarda-chuva nuclear norte-americano, pelos compromissos de segurança norte-americanos. Trump ele tem sistematicamente se afastado dessas instituições que eram garantidoras de uma estabilidade no período da Guerra Fria e do pós-Guerra Fria, pós 11 de setembro, inclusive. Agora nós estamos tendo uma movimentação de um rearmamento na Europa, né? Mais investimento em exércitos convencionais. Nós falamos, a Polônia já sugeriu receber armamentos nucleares da OTAN em suas bases. A Alemanha já não descarta desenvolver um próprio projeto de nuclear bélico. Nós estamos falando assim de países bálticos, Polônia, Estônia, Lituânia, né? Eles estão discutindo seriamente a retirada do tratado contra minas terrestres para reforçar sua defesa, né? Então nós estamos vendo um governo Trump que, no exemplo de Gaza e no exemplo da Ucrânia, claramente ele está apoiando um dos lados, né, e buscando ganhos do outro lado. Em Gaza, ele já falou da possibilidade de construir um grande resort, né, e que foi muito mal recebido por causa da possibilidade de expulsar palestinos da faixa de Gaza. Na Ucrânia, ele fala da questão de utilizar as terras raras e ter uma parte disso como pagamento, mas basicamente ele está melhorando as suas condições de entrar numa economia de terceira geração, mais moderna, mais ágil, mais eletrônica, né? Então, nós não podemos cravar que vai haver um grande conflito, mas seguramente o mundo hoje é mais perigoso.